Olá, eu sou a Marta. Eu também estou na TV Relacionamento e gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e boas festas. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí o privilégio de ter um profissional daqueles super equilibrados e muito inspiradores. Rick Mendes, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Kendi, eu que agradeço. Você é um rapaz completo, viu? Nas artes marciais, né? E também na psicanálise, né? Então, da banda também. Nossa, parabéns, viu? Obrigado. Você nasceu onde? Eu sou natural de Jundiaí mesmo, né? Bacana. Aqui do lado de São Paulo, né? Cidade muito bacana mesmo. Particularmente eu puxo muito saco na minha cidade, tá? Perfeito, Eu gosto maravilhoso, muito. né? Tenho a família bem enraizada ali, por parte de pai, sou de uma família que veio da Ilha da Madeira para Jundiaí, uma família de origem judia que foi para lá. Mesmo tendo perdido, né, os traços judaicos e tendo adotado o catolicismo depois, mas aquela raiz assim ficou bem firme, assim, sabe? Mas é bom, é bom. O que vale é a fé. Com certeza, com certeza. E fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, vamos lá. Eu sempre tive um apego muito grande com a comunicação, né? Então, eu muito cedo, eu já fui trabalhar em jornal. A minha primeira formação foi jornalismo. Eu tive a sorte de trabalhar em São Paulo muito cedo, eu consegui as grandes mídias de São Paulo muito cedo. Fiquei por muitos anos, acho que 12 anos na Gazeta Mercantil. Depois na revista Forbes, eu fui repórter na revista Música e Sonorização durante um tempo, colaborei com sites de música, justamente por juntar o fator músico com o fator jornalista, então eu consegui fazer isso durante muitos anos. Então foi algo bem legal para mim, fiquei acho que 14 anos numa vida de vai e volta de Jundiaí, São Paulo. É verdade. Hoje com o Robel você já não precisava tanto. Hoje não precisaria, né? Você vê que coisa. Mas desde o final de 2012 eu lembro que o último lugar que eu tinha trabalhado tinha sido o Metro, o jornal da Rede Bandeirantes. Ok, perfeito. Fiquei digamos assim, como freelancer fixo ali, sabe? Cuidando de editorias, assim, foi muito bacana também. E desde a minha saída dali do Metro foi quando eu virei e falei, eu lembro que eu cheguei minha esposa e falei, olha, eu cansei um pouco dessa vida de redação, tudo, faço isso há muitos anos. Porque tudo tem horário, né? É uma coisa complexa, né, gente? Porque exato. Assim, você não tem aquele negócio, não, amanhã eu faço, não, aquilo os minutos são preciosos. Eu falo que assim, o jornalismo ele é apaixonante, mas você tem que saber o quanto você tá a fim de se desgastar nessa relação. É verdade. Sabe? Eu continuo achando uma profissão maravilhosa. O que acabou pesando muito para mim foi o fato de que na época as minhas filhas eram muito pequenas e eu queria participar do crescimento delas. Sabe? Então, porque você perde muito Natal, perde muito Sim, verdade. Perde muita festa. E ela não sabe a notícia, a hora que ela vai acontecer. Então você tem que estar o tempo todo de plantão, né? Esse tipo de coisa. E desde 2013, 2012, eu instalei a minha consultoria de marketing em Jundiaí mesmo. A internet ainda estava... Era um princípio. Aí no começo eu acabei fazendo muita assessoria de imprensa para políticos, para partidos do interior, esse tipo de coisa. E fui jogando, e com o tempo, com essa mudança toda que foi acontecendo na comunicação e se tornando mídia social, eu acabei pegando também a parte de comunicação de escolas. Então, por ser casado com professora, por ter sido professor de pós-graduação, estar no meio educacional, trabalhar com escolas, assim, fazendo trabalho de comunicação e marketing de escola, acabou sendo uma coisa interessante. Então, isso de certa forma acabou rendendo para a gente, assim, para a empresa que eu e minha esposa temos, alguns treinamentos empresariais na área de comunicação, nessa área de marketing, algumas coisas assim. Foi bem bacana. Foi uma trajetória legal. E dentro dessas coisas, a última coisa que eu acabei fazendo, que foi justamente para poder ajudar nesses treinamentos empresariais, você está com um grupo, você está
ensino as pessoas, falei assim, eu acho que eu vou inclinar para algo que há muitos anos que eu queria, que era a psicanálise. E acabei me formando psicanalista e hoje eu atendo como psicanalista também. Que é uma área que para mim eu costumo falar assim, é a profissão da minha maturidade. É a profissão da qual eu quero permanecer. E parece que veio nessa uma hora mais adequada, né? Talvez se você tivesse feito com 18, 19 anos, e não ter feito aí jornalismo, você teria tido ganho, mas talvez não fosse tão eficaz igual agora. É uma oportunidade. Exatamente. Eu acho que ser psicanalista pede da gente assim a maturidade, sabe? Exige que você tenha tido experiências na vida. A gente costuma dizer que a gente dá o nome de experiências para as situações ruins das quais nos vivemos. Então, assim, muitas situações ruins, na verdade, elas se tornam experiências e essas experiências nos fazem a gente se mover para frente, né? Eu particularmente, eu gosto muito disso, eu acho bem legal. Eu acho que a psicanálise, ela traz para a gente aquela questão do autoconhecimento e dentro de toda a sua vivência, a forma com que você pode chegar no outro e ouvir o outro. E nesses dias que a gente vive, onde o outro precisa muito ser ouvido, a gente às vezes precisa tirar da cabeça que terapia você tem que fazer quando você está doente, quando você tem alguma neurose, quando você tem algum trauma. Não, terapia você tem que fazer com um autoconhecimento. Você tem que fazer para diversas situações da sua vida, para saber qual é o próximo passo que eu vou dar, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Então, nesse sentido, é bem interessante mesmo. Ô Rick, uma vez eu conversei com o jornalista, eu falei assim para ele assim, o que você acha quando você escreve uma matéria? Como é que você vê isso? Ele falou, eu procuro pensar numa imagem daquilo que eu estou escrevendo e tentar ver se aquilo, a comunicação vai ser assertiva daquele jeito. Mesmo que alguém, um fotógrafo, coloque uma imagem, porque a informação também tem que ser bastante concisa e passar a notícia. Né? Como psicanalista, quando você canaliza o tipo de comunicação, o fato de você ter feito jornalismo, ela fica muito mais assertiva. Né? Você acha que isso facilita a captação daquilo que a pessoa está falando com o seu entendimento? De certa forma, sim. Se a gente pegar, por exemplo, Lacan, que é um dos pais modernos da psicanálise, a maneira que Lacan lê e interpreta, ela é através da linguagem. Você entende? Então, assim, essa facilidade que a gente acaba tendo por ter passado pela comunicação, você conseguir entender entrelinhas do que a pessoa está dizendo. Aquilo que a pessoa não falou efetivamente, mas que está no ar. Exatamente. Então, assim, tem entrelinhas. Uma pessoa é muito diferente da outra, como está falando. Algumas são um pouco mais reservadas, outras elas acabam falando um pouco mais delas. Tom de voz. Tom de voz, a quantidade de emoção que a pessoa põe, a segurança ou a falta de segurança. Então, o lado comunicador, ele acaba aparecendo nessa percepção, sabe, assim. E o lado comunicador, ele também aparece muito na forma com que você vai falar para o outro. Entendeu? Porque, por exemplo, eu embora tenha sido um jornalista de texto, nunca um jornalista de TV, você tem que saber como você vai escrever, o que você quer passar através daquilo. Então, a sensação que eu tenho é que quando você faz um texto, você pensa mais do que quando você olha para a câmera e você fala. Exatamente. Entendeu? Você trabalha... Fica mais crítico. Exatamente. Você fica mais crítico. Então, esse ponto, ele acaba sendo bastante interessante, até na forma como você vai falar, quando você precisar falar como um psicanalista. Entende? Existe muita gente que acaba querendo ser atendida, que a pessoa ela não necessariamente ela espera que você fale algo para ela. Ela espera que você a ouça. Perfeito. E na maioria das vezes, dependendo da situação, você descobre que a solução do que a pessoa busca está naquilo que ela mesma falou. Aí volta a linguagem, volta a comunicação. Sim.
Aí tem alguns bloqueios. Exatamente, e que ela não percebeu o que ela estava falando para você. E é aí que você pega algum detalhe e você fala, olha só, que interessante, para ele passou batido. Mas para mim, como ouvinte, não, eu digo que assim, você ser comunicador, ser da área de comunicação social, e trazendo isso para o campo da psicanálise, antes de tudo você tem que ser um bom ouvinte. Perfeito. Se você for um bom ouvinte, então você será um bom comunicador. Então você vai saber como colocar aquilo que é importante porque você ouviu a necessidade do outro. E eu acho que isso se encaixa muito nesses dias atuais que a gente está. Ok. Na época do Freud, era ao vivo mesmo, a coisa, né? Direito, lá, tinha comunicação. Depois, até com a pandemia, muitos atendimentos acabaram ficando virtuais. Como é que ficou essa parte assim? Precisa do olho no olho ou... Olha, é interessante sua pergunta, muito interessante. Hoje, curiosamente, a maior parte dos pacientes que eu tenho hoje, nesse momento, são online. Até o ano passado, eu estava fazendo grupo de terapia com colégios, com alunos que estão em fase de vestibular. Terapia, tete a tete, todo mundo junto, esse tipo de coisa. Nesse momento está sendo online. E isso vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes tem um paciente que ele vira e fala assim, olha, eu tenho uma necessidade de estar no consultório, eu preciso sentar, eu preciso encostar no divã, ou tem aquele que ele é de outro estado, mas ele encontrou uma troca de afinidade com você, que é de longe, e ele pode ser atendido. Entendeu? Eu tenho um paciente do Macapá, por exemplo, que queria que fosse esse perfil, tá? Dessa forma. Isso é interessante. Eu acho que existem profissões que podem ser assim. Existe aquele paciente que, para ele, se ele conseguir abrir o notebook dele, abrir o Skype, colocar o fone, olhar você que não está na cidade dele, você entende? Ele não vai te encontrar no supermercado, ele não vai te encontrar numa feira. Você é um amigo virtual real. Você entende? Você é um amigo virtual real para ele, com quem ele pode desabafar, com quem ele pode falar, mas ele sabe que você não estará no dia a dia dele. Você não tem aquelas cobranças de encontrar e falar, né? Exatamente. Porque uma questão ética, a gente mantém o limite paciente-amizade. Né? Isso. Tanto é que, obviamente, você não trata seus amigos, né? Você não trata seus amigos. Então, às vezes, essa questão da distância, ela acaba sendo importante. Eu particularmente, eu gosto. Eu acho bom. Entre muitos avanços que aconteceram por causa da pandemia, porque essa é uma coisa importante, né? A gente fala de pandemia sempre com um ar muito negativo. Tem os lados positivos, mas tem um lado positivo. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, ele é um lado positivo. Então, esse é o tipo de coisa da qual a gente pode considerar um avanço. Dentro dessa área da psicanálise clínica, isso com certeza. Henrique, quando você começou a clinicar, você teve assim, alguma preocupação no sentido seguinte, até que momento que o paciente tem o grau de confiança com o profissional? Tem essa dúvida? Eu acho assim. Porque isso acontece com toda as áreas, engenharia de formação também, para pessoas que você não conhece, você vai tentar vender peixe. Se você tiver experiências e coisas para mostrar que fez, mas quando você é novato, o pessoal vai... Com certeza. Eu acho assim, quando eu comecei, na verdade, assim, a minha preocupação maior era deixar com que o paciente que fosse falar, ele se sentisse à vontade em falar comigo. Então, praticamente nas 2 primeiras consultas, você percebe se o paciente vai ter essa facilidade e se você mesmo também vai querer continuar com aquele paciente. Porque tem esse lado também. A gente também, você como psicanalista também, você precisa saber se aquele perfil de paciente é um perfil de paciente do qual você vai atender. Você poderá ser útil para ele. E às vezes não necessariamente você consegue ser útil para aquele tipo de paciente. Então, normalmente esse tipo de troca, essa relação, falando
numa linguagem bem mais simplificada, acho que nas 2 primeiras vezes você já consegue notar. Então, a fluência, ela acaba sendo muito natural depois também, sabe? Se o paciente encontra segurança em você, às vezes, se você é presencial, você não encontra segurança no ambiente. Entendeu? Se ele entrou na sala da qual você está atendendo, ele sentiu que ali é um campo confortável e neutro para ele poder falar. É verdade. Tem isso também. Por isso que às vezes o online acaba sendo importante, porque ele está num canto dele, num lugar dele, e ele pode falar mesmo que o lugar dele seja dentro do carro dele, às vezes. Você entende? Então, se ele encontrou que lugar, ambiente, que aquilo já comunica para ele segurança, e você, na forma de falar com ele, comunica para ele confiança, você como psicanalista se sente seguro também. Ele pode fazer uma continuação do tratamento e da ajuda que está sendo promovida. Ô Rick, uma particularidade que eu gostaria de saber assim, você deve ter pacientes extremamente negativos. Sim. Como é que você controla a emoção para você não incorporar todo o sofrimento da pessoa, entendeu? Assim, em você? Eu vou ser bem honesto com você. Vou fazer um paralelo com a própria área de comunicação e jornalismo. No jornalismo, eu levava o trabalho para casa. Porque muita coisa, às vezes, eu precisava fazer antes para chegar na redação. Okay. Na psicanálise, eu me coloco como campo neutro. Perfeito. Para entender que aquilo que está sendo falado é daquela pessoa. Porém, nós como psicanalistas, nós somos supervisionados. Você tem que passar por supervisão. Você tem que ter alguém que esteja te acompanhando e você mesmo passar por terapia. Ok. Porque você exige a necessidade de um filtro. É como se você tivesse colocado o escudo invisível. Exatamente. Porque assim, existem diversos tipos de situações das quais as pessoas passam. Algumas que você ouve a pessoa falar, para você ela parece simples, mas para ele é um universo, um multiverso, do qual ele está envolvido, do qual ele está dentro de uma carga de sofrimento e você tem o papel de tentar ajudá-lo. Então, por mais que para mim pareça simples de resolver, eu tenho que ajudar com que essa simplicidade ela entre no mundo daquela pessoa. Então é nesse ponto que eu tenho que conseguir dividir quem sou eu, Rick, com a minha esposa, com as minhas filhas, no meu dia a dia, com os meus hobbies, com todas as outras coisas que eu faço, e quem é o Rick psicanalista. Perfeito. É o poder que coloca. Porque acontece o seguinte, Kendi, todos nós temos diferentes pessoas. Isso. Você tem um caráter que ele te rege em todas as situações. Você é Kendi em todas as situações que você tiver. Sim. Mas você tem uma pessoa professor, você tem uma pessoa escritor, você tem uma pessoa apresentador. Então, todos nós temos isso. Então, eu tenho que saber, isso não é você não está falando de uma múltipla personalidade, não é esse tipo de situação, são pessoas. Você não é com a pessoa do caixa da mesma forma que você é com a sua esposa na sua casa. Porque você adota aquela pessoa. Porém, o que faz com que você seja o mesmo é o seu caráter, aos seus valores, que ele se mantém em todas as situações. Então, dentro desse ponto, dentro dessa questão que a gente aprende a dividir, quem sou eu e quem é o profissional eu. Eu tenho que ter essa divisão. Perfeito. Vamos falar do seu livro? Vamos sim. Como que surgiu aí a ideia do livro? Então, esse foi já foi a área de comunicação com a área de música, né? Esse foi uma junção bem diferente. Eu acho que eu estava fazendo a segunda ou terceira pós-graduação na época e eu estava atendendo como consultor de marketing muita gente no meio musical. Sou músico há muitos anos, músico profissional há muitos anos, só que música é algo que no Brasil é uma loteria, né? Então você conseguir viver da música é algo muito difícil. Porém, eu achei interessante utilizar a minha profissão de base na época, a comunicação,
para atender os músicos, estúdios e empresas do meio musical que eram amigos meus. E atendi desde bandas, estúdios, artistas, diversas empresas de guitarra, amplificador, pedal, esse tipo de coisa. E o que me chamou muito a atenção foi como a internet ela mudou totalmente a forma de se vender música, de se vender músicos e de se vender produto musical. Acabou as gravadoras, Acabou a mensagem de disco. aquele efeito Napster que teve no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Isso acabou. Hoje em dia a gente fala de streaming, Spotify, Deezer, esse tipo de coisa. E hoje em dia, por exemplo, se você falar para uma pessoa, você conhece uma música? Não conheço. Onde você pode procurar? Você passa um link de YouTube. Isso. Olha que coisa interessante. Não tem mais, vai na loja tal, Não tem. Eu sou de uma época onde com 14 anos eu vinha de trem para São Paulo para na galeria do rock e pegar álbuns e esse tipo de coisa. As minhas filhas, que têm a idade que eu tinha quando eu comecei a vir para cá, já é ideia. elas não sabem o que é abrir um álbum, a capa de um álbum e você vê letra. Os olhos brilhavam. Não, porque tudo isso para a gente fazia parte daquela experiência, né? E o que acontece é que a internet ela acabou com esse jogo e ela transformou um músico no seu próprio marqueteiro. Ela fez com que a empresa que vende produto ela tirasse aí do caminho a necessidade de ter uma agência necessariamente para que ela tivesse alguém dentro dessa empresa que fizesse essa mídia social para eles, né? E jogamos um outro cenário. Então, hoje, acho que a gente nunca teve tanto acesso a tantas bandas e estilos musicais diferentes que são famosos dentro de pequenos nichos e desconhecidos dentro de outros. Isso é um negócio surpreendente, porque eu acho extremamente curioso e no livro eu mostro isso, eu mostro o que foi o efeito de Michael Jackson, o que foi o efeito dos Beatles, o efeito Elvis Presley, e no Brasil o que foi o movimento da Jovem Guarda, e depois aquele rock dos anos 80, isso aqui, até a gente chegar nos anos 2010, onde você tem uma infinidade de artistas dos quais você desconhece. Entendeu? E todos com trabalhos gravados, e todos sendo divulgados para seus pequenos nichos, mas dos quais talvez você jamais vai ver um programa de TV, dos quais você jamais vai ouvir falar de um festival, deles, esse tipo de coisa. Ou seja, a internet ela mudou completamente esse jogo. Eu falo que esse é o tipo do livro que a velocidade com que muda isso, eu teria que estar fazendo a edição dele com todo mundo, sabe? Porque muda muito, muita velocidade esse tipo de coisa. Sempre tem uma carta nova no jogo. Muito obrigado, viu? Agradeço. E eu queria que você deixasse os seus contatos. Sim, vamos lá. No Instagram, eu estou como César Henrique Mendes, é fácil achar. E também tem a minha empresa, junto com a minha esposa, de treinamentos empresariais, que é o Doing Workshop. E também tem o Instagram da banda, para quem quiser conhecer o trabalho que a gente faz de música celta, folk, rock, que é o Terilin Celtic Rock. É isso. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Kate. Obrigado mesmo. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico Rick Mendes, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.